Evans Wentz, O Livro Tibetano dos Mortos, a tradução brasileira. A claridade do paraíso se alterna com a mais profunda e terrível das noites. O movimento circular também tem o significado moral da vivificação de todas as forças luminosas e obscuras da natureza humana, arrastando com elas todos os pares de opostos psicológicos, quaisquer que sejam. Isto significa autoconhecimento através da autoincubação, o Tapas Hindu. Uma representação originária e análoga do ser perfeito é o homem redondo de Platão, que reúne os dois sexos. Encontramos um dos paralelos mais impressionantes em relação ao que acabamos de dizer, na descrição que Edward Maitland, colaborador de Anna Kingsford, esboçou acerca de sua experiência central. Na medida do possível usa suas próprias palavras. Ele descobrira que ao refletir sobre uma ideia, era como se ideias afins ganhassem visibilidade, em longas séries. Aparentemente, remontavam até sua fonte e esta, para ele, era o Espírito Divino. Concentrando-se nessas séries, ele tentou avançar até sua origem. Eu não dispunha de qualquer conhecimento, nem tinha qualquer expectativa. Quando me decidi a fazer esta experiência, simplesmente, estava cônscio dessa capacidade. Sentado à minha escrivaninha, pronto para anotar os acontecimentos, segundo as séries em que se sucediam. Resolvi manter a consciência externa e periférica, sem preocupar-me com o distanciamento de minha consciência interna e central. Não sabia se poderia voltar à primeira, caso a deixasse, nem se poderia lembrar-me dos acontecimentos experimentados. Mas finalmente o consegui, com um grande esforço, a tensão provocada pelo esforço de manter os dois extremos da consciência ao mesmo tempo era considerável. No começo senti como se estivesse subindo uma longa escadaria, da periferia para o ponto central de um sistema que, simultaneamente, era o sistema cósmico, o solar e o meu próprio. Os três sistemas eram diversos e, ao mesmo tempo, idênticos. Finalmente, num último esforço, consegui concentrar os raios de minha consciência no foco almejado. Nesse instante, como se uma repentina combustão funde-se todos os raios numa unidade, ergueu-se diante de mim uma prodigiosa, inefável luz branca e brilhante cuja força era tão intensa que quase caí para trás. Sabendo intimamente que não era necessário perscrutar além dela, decidi certificar-me. De novo, tentei atravessar esse brilho que quase me cegava, a fim de ver o que continha. Com grande esforço o consegui. Era a dualidade do Filho. O oculto tornara-se manifesto, o indefinido, definido, o não individuado, individuado, Deus como Senhor. Que prova através de sua dualidade, que é substância e força, amor e vontade, feminino e masculino, mãe e pai. Assim, ele considerou Deus corno dois em um, da mesma forma que o homem. Além disso, observou algo que é sublinhado em nosso texto, isto é, a suspensão da respiração. Afirma que a respiração comum cessa, dando lugar a uma respiração interna, como se outra pessoa, alheia a seu organismo físico, respirasse por ele.
Acrescenta que tal ser poderia consubstanciar a inteléquia de Aristóteles, ou o Cristo interno do apóstolo Paulo, a individualidade espiritual e substancial engendrada dentro da personalidade física e fenomênica, representando, portanto, o renascimento do homem num plano transcendental. Esta experiência autêntica contém todos os símbolos essenciais do nosso texto. O próprio fenômeno, isto é, a visão da luz, é uma experiência comum a muitos místicos. E indubitavelmente muito significativa, pois em todas as épocas e lugares compareceu como o incondicionado, reunindo em si a maior força e o sentido mais profundo. Hildegard von Bingen, personalidade significativa, mesmo deixando de lado sua mística, escreve acerca de uma visão central que teve, bem semelhante à experiência acima citada. Desde minha infância, diz ela, vejo constantemente uma luz em minha alma. Mas não com o olhar externo, ou através dos pensamentos do coração, os 5 sentidos também não tomam parte nesta visão. A luz que percebo não se localiza, mas é muito mais clara do que uma nuvem transpassada pelo sol. Não consigo distinguir nela nem altura, nem largura ou comprimento. O que vejo e aprendo nessa visão perdura. Aprendo o que sei num instante. Essas experiências são autênticas. No entanto, sua autenticidade não comprova que todas as conclusões e convicções que comportam sejam necessariamente saudáveis. Mesmo em casos de doenças mentais deparamos com experiências psíquicas perfeitamente válidas. Não reconheço nenhuma forma nesta luz, se bem que por muito tempo em minha memória vejo, ouço e sei ao mesmo tempo, e de vez em quando nela vejo outra luz que, para mim, se chama a luz viva. Enquanto a contemplo me rejubilo, e toda a dor e tristeza se desvanecem na minha memória. Por minha parte, conheço poucas pessoas que tiveram tais vivências por experiência direta. Na medida em que posso alcançar um fenômeno deste tipo, acho que se trata de um estado de consciência agudo, intenso e abstrato, de uma consciência isenta. Vê abaixo, como Hildegard indica, tal estado permite a conscientização de campos do acontecer anímico, que de outro modo ficariam encobertos pelo obscuro. O fato de que em conexão com tal experiência haja um desaparecimento frequente das sensações gerais do corpo, indica que é retirada destas últimas sua energia específica. Provavelmente, mediante sua transformação, a lucidez da consciência é exaltada. De um modo geral, o fenômeno é espontâneo, aparecendo ou desaparecendo por impulso próprio. Seu efeito é espantoso e quase sempre soluciona complicações anímicas, liberando a personalidade interna de confusões emocionais e intelectuais, e criando assim uma unidade de ser, experimentada em geral como uma liberação. A vontade consciente não pode alcançar uma tal unidade simbólica, uma vez que a consciência, nesse caso, é apenas uma das partes. Seu opositor é o inconsciente coletivo, que não compreende a linguagem da consciência. É necessário contar com a magia dos símbolos atuantes, portadores das analogias primitivas que falam ao inconsciente.
Só através do símbolo o inconsciente pode ser atingido e expresso. Este é o motivo pelo qual a individuação não pode, de forma alguma, prescindir do símbolo. Este, por um lado, representa uma expressão primitiva do inconsciente e, por outro, é uma ideia que corresponde ao mais alto pressentimento da consciência. O desenho mandálico mais antigo que conheço é a Roda do Sol paleolítica, recentemente descoberta na Rodésia. Ela também se baseia no número 4. Sinais que remontam a uma tal antiguidade da história humana repousam, naturalmente, nas camadas mais profundas do inconsciente e são captados lá, onde a linguagem consciente se revela de uma impotência total. Tais realidades não devem servir de campo para a imaginação, mas sim crescer novamente das profundezas obscuras do esquecimento, a fim de expressar os pressentimentos extremos da consciência, e a intuição mais alta do espírito. Assim se funde a unicidade da consciência presente com o passado originário da vida.